150 anos, Santo Afonso Maria de Ligório foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX. No dia 11 de março de 1871, a Sagrada Congregação dos Ritos concedeu esse título ao fundador da Congregação Redentorista. E no dia 23 de março daquele mesmo ano, o Papa Pio IX aprovou e confirmou esta decisão, reconhecendo sua grande contribuição para a Igreja através dos seus ensinamentos teológicos e do seu testemunho de vida. Para falar sobre essa data marcante, nós convidamos para um bate-papo o padre Michael Dalben, missionário redentorista da província do Rio, que atua como professor na Academia Alfonsiana, em Roma, na Itália. Padre Michael, seja bem-vindo. Eu gostaria de começar a nossa conversa lhe perguntando: a lista de doutores da Igreja é pequena, são apenas 36 santos. O que é levado em consideração para receber esse título? Brenda, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à província. O processo para declarar um santo doutor da Igreja é um processo lento. Santo Afonso foi o mais rápido, se a gente quer dizer de uma particularidade do seu processo, foi o mais rápido, foram 86 anos depois da sua morte, né? Então foi um processo bem rápido. Mas é um processo extenso, porque se precisa analisar toda a obra do santo e descobrir se ele é referência para a vida cristã, referência para toda a Igreja em um determinado aspecto. Se a sua contribuição é alguma coisa muito singular, entendem? É esse o processo. A primeira coisa, se recolhe uma série de assinaturas dos bispos representando a vontade da Igreja em dizer que, reconhecendo que esse santo é uma referência. Então se recolhe um número grande tem que ser um número considerável, agora não tenho o número na cabeça, mas é um número considerável de assinaturas de bispos que reconhecem o santo como referência em um determinado aspecto da vida cristã. Depois se estabelece uma comissão, vamos dizer assim, com pessoas vamos dizer, advogados e promotores, ou seja, uma comissão que vai ler e vai apontar que realmente esse santo ele foi referência nesse aspecto. Depois a gente vai ter uma ala de promotores que vão contradizer, vão dizer assim, olha, não, tem alguns aspectos dele que não vão bem, nessa obra aqui ele não escreveu uma coisa, ele escreveu alguma coisa que não vai bem. Então, e ao final se faz uma síntese, se faz um embate entre esses dois grupos que analisaram toda a obra. No caso de Santo Afonso, pensem, são mais de 100 títulos, entre opúsculos, livros, depois tem as homilias, as suas cartas. Eles analisaram toda a obra de Santo Afonso, tanto de modo positivo como de modo negativo, vamos dizer assim, crítico-negativo, para chegar no final, fazer uma síntese e dizer ao Papa, não, realmente nós reconhecemos, apesar dos senões, apesar dos pontos que precisavam de aprofundamento, apesar disso tudo, na síntese a gente reconhece que esse santo ele é referência nesse aspecto. Certo. E Santo Afonso, o Padre Michael, ele foi declarado doutor da Igreja com o título de Doctor Zelantíssimos. O que significa esse termo? Para responder essa pergunta, Brenda, eu vou a uma frase do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI, em uma das suas catequeses, disse o seguinte: Santo Afonso é um exemplo de pastor zeloso, que conquistou as almas pregando o Evangelho e administrando os sacramentos, unido a um modo de agir com uma marca suave, de suavidade e de humilde bondade. Olha só, Doctor Zelantíssimos.
doutor zeloso, aponta justamente para esse aspecto de Santo Afonso como um pastor. E isso engloba toda a obra de Santo Afonso, não somente a teologia moral, engloba toda a obra de Santo Afonso. Mostra um aspecto muito interessante, que Santo Afonso não pode ser analisado só a partir da sua teologia moral. Sua teologia moral se traduziu em uma espiritualidade, e sua espiritualidade se traduz em uma teologia moral. A missão, o encontro com o povo, o pastoreio, ocupa um lugar central para entender a pessoa de Santo Afonso. Doctor zelantíssimos, doutor zeloso, muito zeloso, né, que é um aumentativo, vamos dizer assim, doctor zelantíssimos, doutor zelosíssimo, significa esse aspecto de Afonso como pastor, doutor da oração, doutor da pastoral, doutor da igreja, doutor da moral. É interessante porque o título de padroeiro dos confessores e dos moralistas, celeste patrono de todos os confessores e moralistas, ele vem depois, ele vem em 1950 com Pio XII. O título de doutor da igreja vem por causa dessa totalidade da sua obra, que engloba espiritualidade, missão e moral, que não podem ser compreendidas de modo separado. Ok? Então vem do seu zelo diante do povo de Deus, seu zelo de conduzir as almas a Cristo, conduzir as pessoas a uma experiência redentora em Cristo. E qual foi a contribuição de Santo Afonso para a teologia da Igreja e especialmente a teologia moral? Bom, para a teologia da Igreja, vamos pegar primeiro por aí. Afonso prega sempre um Deus próximo. É um tempo de correntes morais que, inclusive, algumas que foram proclamadas como heresias, o jansenismo, por exemplo, mas que eram muito fortes na França, na Itália, correntes muito fortes que botavam uma imagem de Deus muito distante, um Deus quase sempre juiz, um Deus que se afastava das pessoas, um Deus que só aqueles perfeitos poderiam se aproximar. Afonso, pelo contrário, Afonso, pela sua missão, parte ao encontro daqueles que estão mais abandonados, mais esquecidos. Vai na direção desses e mostra com a sua proximidade, a proximidade de um Deus que quer a vida do ser humano. A sua espiritualidade vai sempre ser pautada nisso. A gente fala do tripé da espiritualidade afonciana, presépio, cruz e eucaristia. Por que não dizer que esses 3 pontos são justamente elementos simbólicos que reagrupam a proximidade de Deus? Um Deus que se faz menino pequeno em uma gruta em Belém. Um Deus que se entrega até as últimas consequências na cruz. Se entrega por amor à humanidade. E um Deus que na Eucaristia permanece ressuscitado, que quer habitar junto do ser humano. E isso vai se traduzir também na moral. Com Santo Afonso, se recupera a importância do papel da consciência, em um momento em que a moral estava muito centrada em cumprir a lei escrita, se recupera o lugar da consciência. Um lugar que depois vai vir no Concílio Vaticano II, em Gaudium et Spes 16, vai vir reafirmado a consciência como o sacrário onde o ser humano se encontra com Deus, o lugar mais profundo e íntimo desse encontro com Deus. Então se recupera esse lugar da consciência, se recupera essa relação de proximidade com Deus que vê e acolhe o ser humano na sua concreteza. Entende? Então, eu acredito que o aspecto mais importante da vida de Santo Afonso para a teologia moral em geral, é reafirmar essa proximidade de Deus em um momento onde existiam linhas extremamente rígidas que afastavam Deus do mundo da vida, Deus da realidade das pessoas.
E na teologia moral em específico, isso vai se traduzir no seu método equiprobabilismo, que reestabelece um equilíbrio muito interessante entre lei e vivência, entre lei e consciência. O professor Antônio Donato, aqui da Academia, mês passado, publicou um artigo muito interessante em italiano na nossa revista de História, que ele traz justamente esse elemento da união com Deus, a união de vida com Deus, como um dos aspectos principais desse caminho de Santo Afonso Doutor, Santo Afonso referência para a Igreja. Padre Michael, dentre os conceitos morais afoncianos, quais você destacaria como fundamentais, especialmente para os dias de hoje? Eu destacaria a questão da misericórdia, a misericórdia como um encontro com o ser humano real, com o ser humano marcado pelas dores, um ser humano que está em processo de crescimento, um equilíbrio muito interessante, ou seja, Santo Afonso não é um laxista. O que é um laxista? É um que, vamos fazer aquilo que der na nossa cabeça. Não, Santo Afonso reconhece que tem hora que a gente precisa consertar o caminho, não é simplesmente seguir aquilo que está na nossa cabeça. A questão do discernimento, da consciência, de um caminho feito junto e de uma moral que se traduz em uma proximidade de Deus. Um Deus que caminha e faz a sua vida junto conosco, que escolheu isso. Em Jesus, é um Deus que escolheu fazer o seu caminho com a gente, para que a gente pudesse crescer. Então, eu destacaria esses aspectos como aspectos principais de sua moral para os nossos dias. E para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você contasse, né, para as pessoas como a Academia Afonciana vai celebrar esses 150 anos do doutorado de Santo Afonso. Bom, Brenda, nós estamos preparando todo um ano para festejar esse título, né? São 150 anos, de 1871 a 2021. Então a gente começa no dia 24 de março, um dia depois da proclamação, da data histórica da proclamação. A gente começa com um dia de estudos. Nós vamos ter todo um dia com especialistas redentoristas, com nomes importantes da nossa congregação, que estudaram profundamente Santo Afonso, que vão nos ajudar aqui na Academia a fazer a aprofundar essa grande temática de Santo Afonso como doutor da Igreja. Então nós vamos ter a presença do professor Sabatino Maiorano, do professor Marciano Vidal, do professor Gallagher. Então vai ser uma coisa assim, bem... Só aqui eu já citei um italiano, um espanhol, um irlandês. Então vai ser um evento de caráter internacional. Quem quiser nos acompanhar, vai ser transmitido ao vivo pelo canal da Academia Afonciana no YouTube. Basta procurar Academia com 2 Cs, Academia Afonciana com L, e vai encontrar lá no dia o evento. Depois a gente está preparando 2 números da nossa revista, da Estudia Moralia, com artigos focados na recuperação dos diversos aspectos da teologia moral de Santo Afonso. E esses 2 números vão sair esse ano ainda. Nós estamos preparando um curso aqui na Academia Afonciana com diversos professores. Nós somos 8 professores envolvidos nesse curso. Vai ser um curso multidisciplinar. Então nós vamos, cada professor, a partir do seu âmbito de atuação aqui na Academia, bioética, social, fundamental, cada professor vai dar a sua contribuição ali, e depois vai ser publicado um livro também com essas contribuições. Então, do ponto de vista acadêmico, nós temos muitas coisas. Então, é todo um ano preparado, do dia 24 de março de 2021 até o dia 23 de março de 2022. Muito obrigada, Padre Marco, pela sua participação.
né, por ter partilhado conosco, né, essa grande contribuição de Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, para a Igreja, especialmente para a teologia moral e toda a sua rica experiência e o seu apostolado, a sua inspiração para nós, né, seu apostolado de Santo Afonso, para todos nós da família redentorista. Ok, muito obrigado. E sempre que precisarem, podem contar comigo, tá bom?